Nós vamos dar sequência no estudo desse livrinho aqui, o Plano Mestre de Evangelismo. A versão atual tem uma capa muito mais contemporânea, essa aqui é uma capa daquelas bem antigas, né? Uma capa de 1980, essa foi a terceira edição. Agora a gente tem uma capa mais bonitinha, um livro do autor Robert Coleman, e ainda é publicado pela editora Mundo Cristão. Vale a pena adquirir, é um livrinho curto, mas muito profundo. E o que ele faz? Ele não apresenta nenhuma doutrina nova, ele não apresenta nenhuma maneira nova de ser igreja, nenhuma maneira nova de se evangelizar, nenhuma maneira mirabolante de fazer isso. Ele simplesmente vai olhar para os evangelhos e diz: Jesus foi o mestre em evangelismo, ele alcançou o mundo inteiro e tem alcançado, né, cada vez mais pessoas, e ele começou isso com 12 discípulos mais próximos, sendo que um desses era o traidor, então 11, e de 11 ele espalhou a sua mensagem e alcançou centenas de milhares ou milhões, né, de pessoas ao longo de 2000 anos. Então, o autor Robert Coleman, ele diz: vamos olhar para esse livro, vamos olhar para o método de Jesus, como Jesus fez isso, e vamos aprender com ele. A igreja muitas vezes cria várias estratégias, vários ministérios, várias maneiras de tentar alcançar os outros, e às vezes isso atrapalha o que Jesus quer fazer na igreja. Recentemente eu ouvi de um pastor a seguinte frase: o nosso trabalho não é cooperar com Deus, o nosso trabalho é não atrapalhar Deus agir. Como igreja, nós não estamos aqui para contribuir algo a mais ao ministério, à obra de Deus no mundo. Nós não estamos aqui para dar ideias para Deus, nós não estamos aqui para criar coisas novas. O nosso papel como igreja é não atrapalhar o que Deus quer fazer. Então, tudo que a gente faz como igreja tem que ser visando isso. O que a gente está fazendo está contribuindo para aquilo que Deus quer fazer? Ou o que a gente está fazendo está atrapalhando os planos de Deus? Porque se está atrapalhando, nós não estamos cumprindo o nosso propósito. Então, a ideia é: saia da frente e deixa Deus passar. Essa é a ideia. Prepara só o espaço para que ele entre, para que ele passe. Esse deveria ser o nosso projeto. E o Plano Mestre de Evangelismo faz isso. Olha para como Jesus agiu e vai aplicar isso nas nossas vidas. Eu tenho uma folhinha com o conteúdo da aula de hoje. Eu não sei se a gente vai ter o suficiente para todos, então o casal fica com uma só. Quem pode me ajudar a entregar aí? 2 voluntários ou voluntárias aí. Obrigado. Se precisar de caneta ou lápis, temos lá atrás na mesa da mídia. Alguém também pode ajudar a distribuir as canetas aí? Pedro, você dá uma força, por favor? Tem mais aqui, eu esqueci, olha. Mais folhas, precisar. Eu esqueci debaixo da Bíblia aqui. Obrigado, né? Todos têm a folhinha? Eu acho que agora deu para distribuir quase que uma para cada, né? Muito bom. Na semana passada nós trabalhamos o início do livro, a introdução ou prefácio, e falava sobre o plano do mestre. Como Jesus veio ao mundo focado no que ele queria fazer,
Ele veio mirando a cruz, e o alvo dele era morrer na cruz e ressuscitar. Mas enquanto caminhava para a cruz, ele fez discípulos, porque ao ressuscitar ele ascendeu aos céus. E quem levaria essa mensagem da sua morte e ressurreição ao mundo todo? Os discípulos, aqueles que ele treinou por pelo menos 3 anos. Esteve com eles ali por 3 anos. E nós vimos que a missão da igreja primordial é a mesma que Jesus dá aos discípulos antes da sua ascensão aos céus. Mateus capítulo 28, Lucas capítulo 24, Marcos capítulo 16. As últimas palavras de Jesus aos discípulos são as coisas mais importantes que ele queria que os discípulos fizessem, se lembrassem, praticassem. E o que nós lemos nesses trechos é o seguinte: saiam de onde vocês estão para fazer discípulos. Vocês vão reproduzir o que eu fiz com vocês. Vocês vão tornar outras pessoas discípulas minhas. Eu não estarei mais aqui, mas vocês já aprenderam como fazer e vocês vão fazer. E não estarão sozinhos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus não está dizendo que está com os crentes o tempo todo. Jesus está com a gente o tempo todo? Está, por meio do Espírito que habita na igreja. Mas o que Jesus está dizendo na grande comissão é o seguinte: enquanto vocês fazem discípulos, estou com vocês lá. Parece uma missão impossível que alguém seja transformado pela palavra, parece uma missão impossível que alguém mude, parece uma missão impossível que alguém ame a Jesus. Mas enquanto vocês fazem isso, eu estou presente, eu vou estar ali ajudando vocês, eu vou fazer esse processo. Então Jesus está com aquele que faz discípulo, é isso que ele está dizendo: estou com vocês enquanto vocês fazem discípulos. Então essa é a capacitação, isso é o que dá ânimo, dá forças, e a gente sabe que isso acontece através da ação do Espírito Santo. Então essa deveria ser a missão de todos os discípulos. Jesus nunca diz ide por todo mundo e plantar igrejas, ide por todo mundo e tirar fotografia, né? Tem gente que vai para fazer viagem missionária e quer só tirar foto. Não, Jesus diz isso: ide por todo mundo, faça discípulos. Mas fiz discípulos, e o que eles vão fazer agora? Agora eles vão se ajuntar para aprender da palavra, para louvar ao Senhor, para se edificar e para enviar mais discípulos para alcançar pessoas que não conhecem Jesus. Ou seja, os discípulos vão plantar igrejas, naturalmente. Parece que nós invertemos o processo. Nós primeiro enviamos um plantador de igrejas para um local onde não tem igreja. E qual que é a primeira ação dele? Precisa comprar um terreno, precisa construir um prédio, e ele constrói o prédio. Depois que tem o prédio, então agora vamos atrás das pessoas. Jesus não mandou ir por todo mundo e plantar prédios. Ele disse: vá, faça discípulos. Se discípulos são convertidos a Jesus ali, aí você pensa em prédio, aí você pensa em local para se reunir. Mas o alvo deveria ser fazer discípulos. E aí nós tivemos um bom bate-papo aqui na última aula sobre o que nós temos feito como igreja. A gente faz muita coisa. A pandemia deu uma diminuída nas atividades, mas ainda continuamos tendo bastante atividades. Estamos ansiando que a vacina chegue logo, a pandemia passe, para que a gente volte com muitas atividades. Mas antes que as atividades voltem, nós precisamos perguntar: essas atividades, esses ministérios, esses programas, eles contribuem para alcançar o alvo da igreja, que é fazer discípulos? Porque se não contribuem, são apenas distrações, estão apenas atrapalhando Deus agir, estão na frente. Deus está dizendo: eu quero passar, mas vocês criaram uma estrutura, eu não consigo passar aí. Não dá para fazer discípulos com esse negócio que vocês criaram aí. Então o nosso trabalho nessas aulas será questionar: como fazer discípulos? Nós vamos olhar para Jesus, como ele fez, e comparar com o que nós temos feito. Estamos fazendo discípulos? Será mesmo? Essa é uma pergunta que você tem que responder no seu coração. E aí nós tínhamos 2 tarefas, pelo menos, para casa. A primeira era escrever a sua própria definição de evangelismo. Quem conseguiu fazer a tarefa? Não vou pedir para você ler não, tá? Então, fica tranquilo. Quem conseguiu fazer? Alguns conseguiram. O que você vai fazer com essa definição de evangelismo? Deixa guardada na sua Bíblia. Ao término das 14 aulas que nós teremos,
Eu quero que você compare essa definição de evangelismo com o que nós vimos de como Jesus evangelizou. Tudo bem? E aí, talvez, durante o percurso, vai mudando a sua definição de evangelismo. Ah, faltou isso aqui. Ah, isso aqui eu preciso mudar. Ah, mas eu não fiz a definição de evangelismo. Bom, você está uma semana atrasado, você devia ter feito. Então, pode fazer. Não agora, faz essa semana. Tá bom? Dá tempo ainda. Defina evangelismo. Uma segunda tarefa era ordenar os 8 princípios que nós ouvimos rapidamente, princípios de evangelismo do próprio Jesus. Quais eram os princípios, vocês lembram? 8 princípios, que é o que a gente vai estudar nos próximos domingos, começando por hoje. Quais eram? Consagração é um deles, não está na sequência, né? Supervisão, transmissão, demonstração, seleção. Qual foi esse último? Delegação e associação, é isso? Revolução? Reprodução. Faltou um aqui que eu perdi na minha conta aqui. Mas a tarefa era colocar em ordem e imaginar daquilo que você conhece de Jesus, qual seria o primeiro passo que ele daria. E depois qual o segundo, e depois qual o terceiro, até chegar no último passo. Daqueles que conseguiram fazer, qual foi o primeiro passo que você considera que Jesus fez e que nós deveríamos fazer para fazer discípulos? Qual o primeiro? Pode chutar, não tem problema não. Eu ouvi aqui seleção, ouvi transmissão lá, aqui, seleção também. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vendido para quem disse seleção. E lá também. Seleção ou recrutamento, tá? Qualquer uma das duas palavras serve. Se você tivesse olhado o título da folhinha que eu entreguei, você ia ver aí a palavra. Eu entreguei o peixe, vendi o peixe aí. Seleção. Antes o irmão disse transmissão, né? Antes da transmissão é necessário a escolha da pessoa. Né? E a gente vai ver isso aqui, como Jesus agiu com os discípulos. Então, pode arrumar aí na sua folhinha a ordem. A primeira é seleção ou transmissão. Jesus primeiro selecionou. A nossa aula de hoje aqui, eu quero nela fazer 4 afirmações sobre a seleção dos 12, o recrutamento dos 12 discípulos. 4 afirmações. A primeira afirmação, já vai aqui. O método de Jesus se baseava em pessoas. O método de Jesus se baseava em pessoas. Como normalmente acontecia na época de Jesus, com um mestre e com um discípulo. Onde era o ambiente em que o ensino acontecia? Quem lembra aí daquilo que a gente já falou dos tempos de Jesus? O ambiente em que o rabino ensinava e os aprendizes aprendiam. Qual era o ambiente? Sinagoga. Sinagoga. Lá era o antro do ensinamento. É claro que com o cerne do ensino era na sinagoga, no dia a dia havia algum tipo de orientação, mas o momento de aprender mesmo era na sinagoga, em uma estrutura montada no sábado, em que as pessoas se assentavam e ouviam do mestre todas as suas interpretações da lei. O método de Jesus não se baseava em um prédio. Ele não vai para a sinagoga. Ele vai a pessoas. Vamos abrir em Lucas capítulo 6. Versículos 12 a 16. Lucas 6, de 12 a 16. Quem pode ler para nós esse texto? Levanta a mão aí que o Abner chega com o microfone. Pode ser o Carlinhos, acho que foi o que levantou primeiro, lá atrás. Abner vai ter que fazer um tiro de 100 metros aí.
Lucas capítulo 6, versículos 12 a 16. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte, a fim de orar, e passou a noite toda orando a Deus. Depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais também chamou de apóstolos: Simão, a quem também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, conhecido como Zelote, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariote, que veio a ser o traidor. Muito bom. Nós temos aqui os 12 apóstolos, chamados primeiro de discípulos e apóstolos depois. A palavra apóstolo significa, de maneira bem simples, um enviado. Jesus está enviando futuramente vai enviar os 12. Outras pessoas são chamadas de apóstolas. No Novo Testamento, até algumas mulheres você vê sendo chamadas de apóstolas. Não quer dizer que elas tinham um poder apostólico como o dos 12, mas que eram enviadas de alguma maneira. Então, a palavra apóstolo significa isso, alguém que é enviado com uma missão. É isso. Futuramente, esses 12 terão um papel específico em representar Jesus e interpretar a mensagem de Jesus, aplicar a mensagem de Jesus com a autoridade de Jesus. Mas, a princípio, o apóstolo significa isso, alguém que é enviado. Perceba o que Jesus faz antes de escolher os 12 apóstolos. Ele vai para o monte e passa a madrugada orando. Para começar a fazer discípulos é necessário orar. Jesus, nessa altura do campeonato, já tinha muitas pessoas o seguindo. E ele separa tempo para orar antes de começar a trabalhar na vida dos que vão ficar depois que ele partir. Ele ora primeiro. Antes de começar qualquer tipo de ação para fazer discípulos, você tem de orar. Senhor, me ajuda a escolher a pessoa correta, me ajuda nesse processo. Capacita essas pessoas, desperta o coração dessas pessoas. Depois de orar, Jesus chama todos aqueles que o seguiam, e daqueles que o seguiam, ele escolhe 12. Quais são os nomes dos 12 discípulos? Fecha a Bíblia aí e fala de cor. Não vou fazer essa pegadinha, porque eu sei que é difícil a gente lembrar do nome dos 12, porque a maior parte não é citado, né? A gente vê Bartolomeu, qual é a vez que você viu Bartolomeu sendo citado no restante dos evangelhos? A gente vê mais Pedro, Tiago, João, no barquinho, né? Na música lá, vamos falar juntos aí? Primeiro discípulo que é citado, Simão, que é chamado de Pedro. Se você quiser chamar de Simão, não tem problema também, tá? Simão, Pedro, ou Pedro só. Segundo, André. Terceiro, Tiago. Quarto, quinto, sexto, Bartolomeu, é um discípulo, um dos 12 apóstolos. Sétimo, Mateus. Oitavo, Tomé. Nono, Tiago, que é filho de Alfeu. Décimo, mais um Simão, conhecido como Zelote. 11º, Judas. É o traidor? Não, é o filho de Tiago. Sabia que tinha 2 Judas no grupo? Olha aí. E aí sim a gente tem o traidor, que é o que a gente mais conhece, né? Traidor miserável. É o Judas que o traiu, o Iscariotes, né? De todos esses aqui, apenas Judas Iscariotes provavelmente era de uma região mais abastada, mais rica. Os demais eram tudo ali da região da Galileia, gente simples, a maioria pescadores, carpinteiros, pessoas do dia a dia, pessoas assim de bairro, pessoas do povão. Só Judas era o cara, Iscariotes era o cara que tinha mais posses. Talvez por isso que ele gostava de ficar com dinheiro, né? Era o tesoureiro da turma e por isso que ele sempre reclama, para que a gente vai gastar esse dinheiro? Né? E tem um outro trecho que mostra que ele roubava dinheiro de Jesus e da turma lá. Né? Mas são pessoas simples. Jesus chama alguns homens e convida esses homens a segui-lo. Jesus não está preocupado em projetos especiais, com grandes plateias, não está preocupado com estruturas, em criar um novo templo, uma nova religião. Jesus vem e está preocupado com pessoas. E ele escolhe um grupo pequeno, a quem no futuro multidões poderão seguir.
Perceba que Jesus tinha multidões o seguindo. A princípio parece que não vai produzir nenhum efeito. Se ele tem multidões, trabalhar só com 12. Imagina isso. Quantos cidadãos nós temos aqui no nosso bairro? Quantos moradores? Só no Jardim Imperial. Quem sabe aí o último censo? 22 mil? 22 mil. Vamos supor que nós vamos começar a fazer discípulos aqui. Não há ninguém aqui. Você acabou de chegar aqui. 22 mil pessoas. E aí você escolhe apenas 12 dessas 22 mil. A princípio, 12 para 22 mil é quase nada. Quase nada. Jesus vai gastar 3 anos focando e trabalhando mais nesses 12. A princípio, parece que não vai produzir efeito nenhum. Mas o alvo de Jesus, como a gente diz na primeira afirmação, o método dele se baseia em pessoas. A princípio produz quase ou nenhum efeito imediato. Mas o foco de Jesus era a longo prazo. Ele pensa lá na frente. Começa simples, com poucas pessoas, porque ele está pensando lá na frente. A nossa estratégia talvez seria o inverso, né? Vamos fazer uma chamada no Facebook, no Instagram, vamos colocar um anúncio na rádio, vamos lotar um estádio, vamos lotar lá o aeroporto, sei lá, o centro de convenções, vamos trazer um pregador famoso, vamos trazer uma banda que assim impacta, porque aí nós vamos alcançar o maior número de pessoas. Não seria isso que a maioria faria? Jesus fala, não. Você é um péssimo diretor de marketing do Evangelho. Vamos escolher 12. 12, Jesus? Mas pelo menos vamos pegar lá aqueles mais influentes, né? Vamos pegar os mais ricos, porque eles vão conseguir sustentar missões. Vamos pegar aqueles que falam melhor, aqueles que são cultos. Jesus fala, não. Pega aquele lá que fala, nós vai, nós fumo. Pega aquele lá que tem a mão calejada de trabalhar no sol, de pegar enxada. Pega aquele lá que não cheira muito bem, porque ele soa o dia inteiro. Pega aquele lá que não sabe falar direito. Pega aquele lá que não teve instrução formal. O que, Jesus? Mas está louco? Esse vai ser o meu método. Pessoas. Vou trabalhar com esses aí. Certo? Algum comentário aqui sobre esse primeiro ponto? Vamos prosseguir? O irmão João quer falar? O irmão João, pode colocar lá, Abra, para todo mundo ouvir. Não, eu entendi então que o objetivo de Jesus era fazer discípulos com qualidade, mas não com quantidade, né? Dá a entender que o número de pessoas não importa, portanto, menos número, mas com discípulos que realmente se importavam com o Evangelho, e não a quantidade de discípulos, né, para Jesus. Vamos observar isso, vamos ver se é isso mesmo que Jesus está fazendo. O que a gente percebe é que ele escolhe poucos, pelo menos. Não são pessoas que a gente escolheria. Sinceramente, se todo mundo aqui tivesse a mesma disponibilidade de Jesus de escolher quem ele quisesse, a gente não escolheria essa turma aqui. A gente escolheria aqueles que são top, que estão quase prontos, né? Quase crente. Só falta Jesus, porque aí o resto tem tudo. Jesus não, Jesus pega os piores. Aí nós temos a gente vai chegar lá, irmão, sobre esse ponto aí. Segunda afirmação. Jesus escolheu pessoas, a gente já falou isso, mas pessoas dispostas a aprender. Segunda afirmação é, Jesus escolheu pessoas dispostas a aprender. Vamos um pouquinho para frente, Atos, capítulo 4. Em Atos, capítulo 4, todo o processo já aconteceu. Jesus passou os 3 anos com os discípulos, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, enviou o seu Espírito. Os discípulos agora estão tomados de poder, falam com ousadia, coisa que eles não tinham, eram covardes, eram medrosos, não sabiam falar, e aí o Espírito vem e os capacita, e aí enquanto eles estão pregando com ousadia, olha o que as autoridades judaicas dizem a respeito daqueles discípulos. Capítulo 4, versículo 13 de Atos. Observando a coragem de Pedro e de João, 2 dos discípulos,
E percebendo que eram homens simples e sem erudição. Alguém tem outra versão aí? Iletrados e incultos. As autoridades judaicas se admiraram e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. De fato, os 12, talvez com exceção de Judas, eram pessoas comuns e sem instrução. Talvez pessoas que não tinham concluído o ensino médio. Eles sabiam ler e escrever, sim, porque eles escreveram grande parte do Novo Testamento. Mas eles não eram considerados cultos. Eles não tinham uma graduação numa faculdade, eles não tinham mestrado, eles não tinham PhD, eles não tinham MBA, eles não eram doutores, eles não eram mestres, eles eram trabalhadores comuns. Com suas esposas, filhos. Jesus pega pessoas iletradas nesse sentido, que não impressionavam. Sem formação acadêmica, região pobre, trabalhadores braçais. Mas eles tinham uma capacidade tremenda de aprender. Quando você lê os evangelhos, e eu sugeri que você leia durante essas aulas, né? Então, comece por Mateus e vai embora, tente ler até João. Você vai perceber que, apesar de vários erros, os discípulos erram muito, e muito mesmo. Tem hora que dá raiva. Como é capaz, vocês são capazes de fazer isso? Vocês acabaram de ver isso aqui. Bom, se a gente estivesse lá, ia fazer a mesma coisa. Mas, olhando daqui, a gente fala, não, vocês não sabiam de nada, a gente entende tudo agora. Mas os discípulos erram muito, e a gente percebe os erros deles. Muitas vezes há uma falta de compreensão espiritual, eles não compreendem. Jesus conta uma parábola, eles falam, mas a gente não entendeu nada. E ele explica a parábola, eles dizem, mas agora a gente entende menos. Eles não compreendiam muitas coisas, mas você vai perceber que eles eram honestos. Eles diziam, nós não entendemos. Às vezes até vergonha de dizer que não entenderam, eles tinham, né? Jesus falava uma coisa, eles não tinham entendido, ficava quieto. Eles tinham vergonha de falar para Jesus, Jesus, a gente não entendeu. Mas no Evangelho a gente lê, eles falam, coloca aí que a gente não entendeu, tá? A gente não entendeu o que Jesus quis dizer. Eles eram honestos. E o fato de serem honestos demonstra que eles estavam prontos para admitir as fraquezas deles. Nós não sabemos, nós somos frágeis. Há um momento em João que Jesus faz um duro discurso e muitos discípulos, aquelas multidões, deixam de segui-lo, o abandonam. Jesus vira para os 12 e diz, vocês também não vão me deixar? E aí um deles diz, o que ele disse, você lembra? Para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Esse discurso é duro, a gente não consegue aceitar, a gente não consegue entender o que você está dizendo, mas não tem outro lugar para ir. Só aqui a gente encontra vida, só aqui a gente encontra esperança. Eles eram dispostos, a gente não está entendendo nada, mas a gente quer Jesus, a gente quer aprender. E além disso, eles tinham um grande desejo por Deus, além de serem honestos, dispostos a aprender. Por que a gente sabe que eles tinham um grande desejo por Deus? Porque quando João Batista está batizando, alguns dos apóstolos eram discípulos de João Batista. Quando João Batista está batizando, a pessoa que era batizada por João Batista era aquela pessoa que acreditava no Messias, que o Messias estava por vir. Eles criam em Deus, eles criam na promessa do Messias. E quando eles encontram Jesus, você lê isso em João capítulo 1, à medida que eles vão encontrando Jesus, eles dizem um para o outro, rapaz, eu encontrei o Messias, aquele que a gente esperava. Eles acreditavam nas promessas de Deus, eles tinham desejo por Deus. Apesar de serem pessoas iletradas, pessoas simples, eles tinham capacidade de aprender, mas tinham um grande desejo de aprender do Senhor e de serem moldados por Deus. Jesus escolheu pessoas dispostas a aprender. Discípulos de Jesus são pessoas dispostas a aprender. Como eu vou discipular alguém se essa pessoa não está disposta a aprender? Dá trabalho, não dá? Você pede para a pessoa ler um capítulo da Bíblia durante uma semana. Chega na semana que vem, ela não leu um capítulo da Bíblia. Dá vontade. Não vou falar do que dá vontade, porque eu orei para que a carne não se manifestasse aqui. Mas é difícil discipular alguém que não quer aprender,
que não ama a Deus acima de todas as coisas. Pode não saber ler, pode não saber falar direito, pode não saber fazer nada na igreja, mas se tem disposição em aprender e ama a Deus, essa pessoa se enquadra na qualificação básica para ser um discípulo de Jesus. Eu e você deveríamos ser assim. E deveríamos investir em quem é assim. Terceira afirmação. Alguém quer comentar alguma coisa aqui nesse segundo ponto? Ou fazer alguma pergunta? Vamos para a terceira? Terceira afirmação. Jesus se concentrou em alguns poucos. Jesus se concentrou em alguns poucos. Então, primeiro, o método de Jesus se baseava em... Segundo, Jesus escolheu pessoas dispostas a aprender. Terceiro, Jesus se concentrou em alguns poucos. Pouquíssimos. A gente percebe isso pelos 12 que ele escolhe. Mas e aí? Jesus escolhe 12 e os demais? E os outros que o seguiam? Significa que ele desprezava os outros? Significa que ele não tinha tempo com os outros? Significa que ele não tratava os outros com amor, não dava atenção aos outros? Sim ou não? Não. Olha alguns textos que mostram para nós que Jesus se preocupava com as multidões também. E que ele tinha outros discípulos além dos 12. Em Lucas capítulo 10, versículo 1. Quem pode ler para nós? Lucas, meu irmão João. Estou pensando que o Abner vai ter que ficar do lado de cá, viu, Abner? Lucas capítulo 10, versículo 1. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde havia de ir. Ok, Jesus tinha 12 discípulos mais chegados, né? Mas quantos que ele envia aqui? 70. Talvez os 12 estivessem dentro desse grupo, mas ele tinha discípulos. E ele manda eles de 2 em 2, ele confia uma tarefa a eles, vão até as cidades e anunciem a mensagem de que o Messias chegou e tal. Então ele tinha sim mais discípulos, e ele também se preocupava com as multidões. Olha o texto de Marcos capítulo 6, versículos 30 até 34. Essa passagem é impressionante. Quem pode ler para nós? Uma outra pessoa que não leu ainda. Tamires. Marcos 6, de 30 a 34. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que havia feito e ensinado. E ele lhes disse: acompanhai-me a um lugar deserto e descansai um pouco, porque os que iam e vinham eram muitos, e eles não tinham tempo nem para comer. Assim, eles se retiraram de barco para um lugar afastado e deserto. Todavia, muitos os viram partir e os reconheceram, e vindo de todas as cidades, correram a pé para lá e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas que não têm pastor, e começou-lhes a ensinar-lhes muitas coisas. Vamos lá. Os discípulos chegam de mais uma missão, eles tinham ido pregar, expulsar demônios, fazer curas, e eles voltam e contam tudo o que fizeram, estão bem cansados. O texto diz que eles não tinham tempo nem para comer. Jesus também estava cansado, sem comer. E Jesus diz, vamos para um cantinho separado lá, vamos descansar do outro lado do rio. E aí o pessoal vê eles indo. Quando eles chegam do outro lado, o pessoal sai correndo e dá a volta. E está lá a multidão quando eles chegam no lugar de descanso. E aí é interessante o que o texto diz. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão da multidão. E ele abriu mão do seu descanso e da sua fome
porque ele viu que aquelas pessoas eram como ovelhas que não têm pastor, e começa a ensinar. Talvez os discípulos estão ali quebrados, e eles também sentam e falam: Jesus, vai, fala aí, a gente cansou de falar. A gente sabe o que vai acontecer depois. O pessoal começa a ficar com fome, a tarde começa a cair, e os discípulos falam: vamos mandar todo mundo embora, porque não tem pão nem para a gente, quanto mais para essa multidão. E Jesus diz: dão vocês de comer a eles. Aí eles dizem: ah, Senhor, agora já deu, né? A gente está cansado, está com fome, não tem o que comer, o Senhor quer que a gente dê de comer para a multidão? E aí Jesus multiplica os pães, os peixes, e diz: agora vocês levantem aí e vão lá distribuir esses pães para essa turma. Então eles estão cansados, eles estão com fome, mas primeiro eles vão servir as multidões. Jesus, o fato de ter 12 discípulos não significa que ele não tinha outros discípulos, e não significa que ele ignorava as multidões, ele se preocupava com as multidões. Mas isso também significava que dentre os 12 havia um grupo seleto, menor ainda, dentre aqueles 12 que nós citamos. E em vários momentos, Jesus chama 3 dos 12 para estar mais perto. Quem são os 3? A musiquinha do barquinho agora, né? Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago. Nós temos vários momentos em que Jesus escolhe os 3 apenas. Há uma ocasião em que ele ressuscita uma menina, e ele diz: todos fiquem fora, só vão entrar os 3 comigo. Imagina você sendo um dos 12. O Judas que não é o traidor, tá? Imagina que você é outro Judas lá. E aí você chega com Jesus e fala: agora nós vamos ressuscitar essa menina. E aí, vamos ver o que Jesus vai fazer. Jesus fala: não, Judas, fica aqui fora. Eu vou só com Pedro, Tiago e João, tá? Só entrem os 3. Como você se sentiria? Aí há outra ocasião em que Jesus deixa os discípulos nos pés de um monte, e ele sobe até o monte, chamado Monte da Transfiguração. E ali de novo Pedro, Tiago e João. E eles veem o rosto de Jesus brilhar e ele se transfigurar na frente deles. Só os 3 vêm. Quando volta está uma bagunça lá embaixo, porque os que ficaram não conseguiram expulsar um demônio lá de uma criança e estão desesperados. Aí tem uma terceira ocasião, Getsemane, o jardim, a antessala da crucificação, naquela madrugada depois da ceia. Jesus sobe, vai até um jardim no Getsemane, e ele deixa os 12 ali, e ele diz: Pedro, Tiago e João me acompanhem. E eles vão para um local separado. E ali ele fala: orai, para que não caiais em tentação. A carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vigiai e orai comigo. Aí por 3 vezes ele chega lá, está os 3 dormindo, né? E ele acorda e diz: como vocês podem estar dormindo? Ele deixa os 3 ali, vai para um cantinho orar, depois ele volta, estão ali os 3 dormindo. Então Jesus tinha sim dos 12, 3 que ele dava mais atenção, ou que ele estava mais perto, e que chamava para coisas mais particulares. Isso significa que Jesus era partidário, e amava mais esses 3 do que os outros, e que amava mais esses 12 do que os 70, e que amava mais os 70 do que as multidões? Sim ou não? Ele amava a todos. Mas dentro do seu projeto de fazer discípulos, ele tinha de dar atenção especial a alguns. Porque ele estava treinando esses poucos para cuidar de todos. A gente já vai falar isso na 4ª afirmação aqui. Então, a gente não vê nos evangelhos uma queixa dos discípulos. Talvez a gente se queixaria, né? Aqui olhando e falando: eu sou parte dos 12. Por que só Pedro, Tiago e João? Me coloca aí. Da outra vez foi Pedro, Tiago e João, tira Pedro aí. Deixa eu também. Né? Por que não eu? Por que sempre eles? A gente reclamaria, mas eles não reclamam, a gente não vê isso nos evangelhos. Por que será? Porque para a gente parece uma ofensa, mas a impressão é de que para os discípulos isso não era uma ofensa. Não era um partidarismo. Dentro do contexto de amor que Jesus tratava a todos, parecia fazer todo sentido. Nós estamos diante do amor encarnado. Não há preferência nele. Se ele chamou 3 é porque tem um propósito. E não quer dizer que ele ama mais os 3 do que a nós. Nós confiamos nele. Nós amamos a ele. Parece que a ideia de escolher 12 dentre as multidões era
para manter o grupo pequeno o suficiente para que Jesus pudesse trabalhar naquele grupo, transformar o grupo, para que a partir daquele grupo pudesse transformar o mundo todo. Se Jesus tivesse tentado atingir o mundo todo sem treinar pessoas, seria uma catástrofe. Porque todo mundo seguia Jesus. Mas quando Jesus foi preso, o que aconteceu com as multidões? Sumiu. Até os discípulos somem, né? Seria isso que teria acontecido, o cristianismo tinha acabado ali. Mas porque ele deu atenção aos 12, esses 12, quando veio o Espírito, se tornaram as colunas da igreja. Os alicerces da igreja, falaram, nós continuaremos aqui. Nós aprendemos com o mestre, nós sabemos o que fazer com os novos discípulos. Graças a Deus que Jesus teve 3 anos com esses 12, porque senão eu e você não teríamos ouvido falar do Evangelho. Graças a Deus que ele escolheu os 3 lá. Quanto mais o grupo era concentrado, mais seria fácil de ser orientado. E isso aqui é interessante, quanto menor o grupo, maior o potencial de instrução. Você percebe isso, por exemplo, nessa aula aqui. Se esse conteúdo que eu estou falando para vocês fosse dado numa sala em que nós tivéssemos 5 ou 6 pessoas, a interação seria muito maior, não seria? Você talvez faria perguntas que está com vontade de fazer, mas não faz porque você tem vergonha, talvez. Ou porque você pensa, mas se eu fizer essa pergunta, eu posso tomar o tempo da aula e eu talvez possa atrapalhar outro que queira fazer outra pergunta. As multidões têm um potencial de ensino, mas os grupos menores têm um potencial muito maior. A interação é muito maior, é mais pessoal, é o olho no olho. Jesus já sabia disso. E foi isso que ele fez. Eu vou falar às multidões, tinha sermão para as multidões. Mas a maior parte do tempo era tempo com os 12. Olho no olho. Quarta afirmação. Alguma pergunta aqui dentro dessa, o comentário? Irmão João? Pastor, uma pergunta. A gente viu até agora que Jesus ele amou os 12 igualmente. Então, o amor ele foi igual para todos. Jesus se importava com os 12 igual. E a gente viu em 3 episódios aí que Jesus sempre à parte ele chamava Pedro, Tiago e João. Então dá para se perceber que não é porque ele amava mais esses 3. Mas a intenção, então, que Jesus, na visão de Jesus, ele percebeu que os 3, então, é o que mais se destacava numa missão que Jesus teria para eles, que não seria para os 12, no caso? A gente não sabe. Não sabe, né? O que a gente sabe é que ele escolheu os 3. A gente sabe que os 3 tiveram um papel fundamental mais para frente. Pedro, Tiago e João. Em especial Pedro, né? Ele diz para Pedro, sobre essa rocha edificarei a minha igreja. No final do Evangelho de João, ele diz... Pedro, eu tenho uma missão especial para você, você vai morrer como eu morri, mas até lá você vai pregar. E Pedro parece que foi esse líder da igreja em Jerusalém, né? Até que aparece Paulo e leva o evangelho para os confins da terra. Então, o que a gente pode afirmar é que Jesus tinha um propósito com esses 3. Qual é? Fica difícil a gente tentar entender, porque o texto raramente mostra. Mas o que a gente consegue perceber é, ele separava os 3. Para momentos específicos. E isso não significa que ele não amava os demais. Mas, de novo, o que Jesus tinha em mente, sempre o foco, o que ele veio fazer? Ele veio produzir discípulos para que eles fizessem discípulos de todo mundo. Então, tudo que Jesus faz tem um propósito. Nada que Jesus faz tem fio solto, ponta solta. Ele fez uma coisa sem pensar. Não, tudo que ele faz é pensado, é planejado, é perfeito. Então, o investimento nesses 3 tinha um propósito. E, como a gente viu, não era por causa deles, porque todos eram iletrados, todos eram incultos. Em especial Pedro, né? Pedro era o impulsivo, né? Pedro é aquele que falava sem pensar, depois, não tinha que ter falado esse negócio. Aí Pedro fazia uma pergunta que não tinha pé nem cabeça, e Jesus respondia a pergunta ou dava um sermão.
Imagina os outros, né? Oh, Pedro tinha que abrir a boca, né? Olha lá, agora vem sermão. Né? Pedro era o impulsivo, então talvez fosse o que a gente menos escolheria, né? Pedro, fica aí, vem você não, eu quero mais quietinho. Mas Jesus pegava o Pedro. Eu não sei se era porque eles tinham maior potencial, porque eram os que davam mais trabalho, né? João, a gente sabe que era o que mais amava a Jesus. João era sempre quem estava do lado de Jesus. E o texto diz que Jesus também amava muito João. E João sempre estava ali querendo encostar em Jesus e tal. Tanto que no final do evangelho de João, quando Pedro vê João do lado de Jesus, ele diz, Jesus acabou de falar sobre o destino de Pedro, você vai beber o cálice que eu bebo, mas o seu tempo está determinado, você vai fazer o que tem que fazer. Aí ele olha para... Jesus diz, Pedro, tu me amas? Amo, então pastorei as minhas ovelhas. Aquela cena, 3 vezes Jesus diz isso. Ele restaura Pedro depois de ter traído Jesus, ter negado Jesus 3 vezes. Aí depois de ouvir isso, eu tenho que pastorear as ovelhas de Jesus. Ele vira para João e diz, e o João? E aquele ali? Aí Jesus responde para ele, que te importa sobre ele? Se eu quiser que ele viva até a minha volta, ele vai viver, não interessa, quanto a ti, segue-me, faz o que eu mandei você fazer, o outro deixa que é comigo, né? Interessante, então, talvez não é porque eles eram com mais potencial, mas porque eram os mais difíceis de lidar, não sei, né? Mas o que a gente sabe é que Jesus tinha um propósito em lidar com esse grupo. Vamos andar? Última afirmação. Primeira, qual que foi? O método de Jesus se baseava em pessoas. Segundo, Jesus escolheu pessoas dispostas a aprender. Terceiro, Jesus se concentrou em poucas pessoas. E por fim, agora a última afirmação, Jesus treinou líderes para que as pessoas pudessem segui-lo no futuro. Jesus treinou líderes para que no futuro outras pudessem seguir esses líderes. Tá? As multidões vinham sobre Jesus, querendo saber de Jesus, ouvir de Jesus, ser curada por Jesus, mas ele não está tentando impressionar as multidões. O alvo de Jesus era buscar pessoas capazes, no futuro, de liderar essas multidões, de liderar grandes grupos no reino de Deus. Os seus seguidores, no futuro, iriam precisar de supervisão, iriam precisar de instrução na ausência de Jesus. Jesus veio com um objetivo, a gente já falou esse. Qual era? Qual era o objetivo de Jesus ao vir a esse mundo? Não. Para fazer discípulos ele precisava fazer uma coisa bem clara. Ele tinha que morrer na cruz. Jesus veio para a cruz. E ao morrer na cruz ele ressuscita. Minha missão aqui acabou. Ele fica só 40 dias depois que ressuscita e ele volta para o céu. Ele já vem planejando estar ausente no futuro. E na sua ausência, quem é que vai cuidar do povo dele? Quem é que vai cuidar dos discípulos? Quem ele treinou. Esses líderes, que a princípio não eram líderes, eram pessoas simples, foram treinados e capacitados pelo Espírito no futuro a serem líderes dessas multidões. Jesus já contava com a ausência dele no futuro. O plano de Jesus era a longo prazo. E a gente já viu que Jesus olhava para as multidões e via as multidões como ovelhas que não têm pastor, né? Olha um texto aí, Mateus capítulo 9. Versículos 35 a 38. Mateus 9, 35 a 38. Quem pode ler para nós? Quem não leu ainda? Lá atrás, a Carol. Mateus 9, de 35 a 38, Carol. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino
e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mandem trabalhadores para a sua seara. Muito bom. Jesus está passeando pelas cidades povoadas, ensinando, pregando, curando, e aí ele vê as multidões, ele tem compaixão das multidões, e como ele vê as multidões? Por que ele tem compaixão delas? Estão aflitas, angustiadas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Pense num bando de ovelhas, eu nem sei como é que chama um bando de ovelhas, mas imagine muitas ovelhas, um rebanho. Um rebanho. Um rebanho sem um pastor. Ovelhas que estão cansadas porque andaram muito e estão aflitas porque não há quem as proteja. Ovelhas que não têm pastor são vulneráveis a um animal, um lobo, uma raposa que as devore, ao mercenário que as separe e as venda. Elas estão vulneráveis. E Jesus tem compaixão das multidões, porque são assim, e ele vira para os 12 e diz assim: na verdade, olhem para isso aqui, é uma colheita, e falta trabalhador. Então sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão orar ao Senhor dessa colheita. Essa colheita é minha, essas ovelhas são minhas. Vocês vão orar para mim, para que eu envie mais trabalhadores para cuidar dessas ovelhas. Então, o alvo de Jesus era: eu vou treinar vocês para que vocês façam a mesma coisa. Lembra? Qual que é o primeiro passo antes de começar a fazer discípulos? Orar. Vocês vão fazer igual, vocês vão orar. E depois de orar, vocês vão agir. Porque as multidões são como ovelhas que não têm pastor. Estão aflitas, estão desamparadas, estão sozinhas, estão vulneráveis. Então vocês devem se mover. Treinei vocês, ensinei como é que faz, agora vocês vão fazer a mesma coisa. Dediquei a minha atenção a alguns poucos, para que agora esses poucos possam cuidar de muitos. Possam cuidar das multidões. Jesus treinou líderes para que as pessoas pudessem segui-lo no futuro, seguindo esses líderes. Certo? São as 4 afirmações de hoje. Alguma pergunta, comentário? Três conclusões antes da gente fazer um exercício aí, prático. A gente vai fazer o exercício na própria fileira que você está aí com a sua família, ou com quem está do seu lado, ou sozinho mesmo, se você está sozinho aí. Primeira conclusão. Diante de tudo isso que a gente viu, Jesus está selecionando discípulos. Primeiro passo. Primeira conclusão: nem todos compreendem o princípio da seleção. Nem todos compreendem o princípio da seleção. Como a gente sabe que nem todos compreendem isso aqui que a gente acabou de estudar? Porque muitos métodos de evangelismo hoje focam em quem? Em poucos. Os métodos de evangelismo, na sua maioria, focam em quem? Nas multidões. Em congressos, conferências, nós queremos alcançar o bairro todo, nós queremos panfletar o bairro todo, nós queremos encher a igreja com multidões. É um bom desejo, mas ele não começa aí. O processo começa selecionando pessoas. Nem todos compreendem o princípio da seleção. Nós poderíamos dizer, com aquela vergonha, com o rosto bem corado: eu sou um desses. Porque eu deveria primeiro tentar alcançar pessoas individualmente, e não tentar alcançar multidões. Primeiro, lembra do filme Até o Último Homem? Aquele soldado adventista que se recusava em pegar em armas. É uma história real, né? E ele é um filmaço, vale a pena assistir. E ele vai para a guerra como médico. E ele está ali para salvar pessoas, não quer matar ninguém. E uma das cenas mais fortes do filme, os soldados, a maior parte morre, os demais da infantaria dele fogem, voltam, e ele fica ali, ele vê um monte de soldado dele ferido, e ele entra no campo de batalha sozinho, pega o cara, cura as feridas dele rapidamente, e arrasta o cara até para fora do campo de batalha, sozinho. Ele passa a madrugada inteira assim,
E é fantástica, eu até arrepio, né? Porque é fantástico esse filme. Quando ele chega ali, ele tinha que descer cada um numa corda por um penhasco. Então ele está ali com as mãos já em carne viva. E a oração dele é a seguinte: Senhor, me ajuda a salvar só mais um. Só mais um. E a madrugada inteira, descendo pelas cordas e volta. Ele não salva todo mundo, mas ele salva um número assim impressionante. E ele desperta os soldados que fugiram lá embaixo ao amanhecer. Eles veem uma corda descendo alguém. E eles falam: quem está lá? Ah, é o Desmond, né, que é o nome do... É ele que está lá. E aí eles começam a subir. E percebem: poxa, dá para a gente tentar salvar mais pessoas. Então, assim, é um filme fantástico. E essa mensagem é o que a gente deveria pensar. Senhor, me ajuda a salvar só mais um. É o meu alvo. Deixa eu pensar em um. Eu quero multidões, mas como que eu vou alcançar multidões se eu não foco em nenhuma pessoa? É difícil a gente entender o princípio da seleção. Nós pensamos em número de convertidos, a gente quer pensar em 20, 30 por ano. A gente pensa em número de batismos, quantos membros temos na igreja. Há pouco ou nenhum interesse no aperfeiçoamento dessas vidas. Quantas pessoas batizamos nos últimos 10 anos? Olha esse número. Estamos acompanhando todas essas? A gente se dedica a aperfeiçoar, treinar essas pessoas? Não. Entrou na igreja, agora se vira. Se vira, filho. Aprende aí. Aprende a andar sozinho. Não é isso que a gente faz? Muitas vezes. Eu quero que a pessoa esteja dentro da igreja. É o suficiente. Não é o que Jesus queria. Segunda conclusão. Nós devemos nos concentrar em um número reduzido de pessoas se quisermos alcançar as grandes massas. Nós devemos nos concentrar em um número reduzido de pessoas se quisermos alcançar as grandes massas. Pense um pouquinho. Se a gente faz aqui uma grande campanha evangelística e por um milagre o Senhor decide converter 500 pessoas. Onde a gente vai colocar essas 500 pessoas aqui nessa igreja? Onde? Você pode levantar daí e ir até o portão. Não cabem. Não vão caber 500 pessoas nesse salão. A gente às vezes quer: Senhor, alcança o bairro do Jardim Imperial para Jesus. Você tem estrutura para aguentar essas 500 pessoas aí? Não tem nem estrutura. Tá, a gente então amplia o salão, compra a cadeira, fantástico. Quem é que vai cuidar das 500 pessoas? A gente tem 130 membros. A gente está penando para cuidar dos 130. Eu não consegui visitar, em 2 anos de pastorado aqui, eu não consegui visitar todas as famílias que representam 130 pessoas. Não consegui ainda. Quem é que vai cuidar dessas 500 pessoas que a gente vai alcançar? O que a gente faz então? Antes de tentar alcançar as 500, a gente quer buscar isso. Compra a cadeira, um passo de fé, amplia, porque de que adianta a gente conseguir alcançar alguém e não tem espaço para comportar pessoas? Mas não só compra a cadeira, amplia espaço, mas treina pessoas para cuidar dessas que vão chegar. Vai ter que ter alguém para cuidar dessas pessoas. E não é só simplesmente contrata mais um pastor. Isso não vai resolver. É uma cultura. A igreja tem que ter a cultura de cuidar uns dos outros. E a gente começa nos concentrando em um número reduzido de pessoas. Mas pode parecer favoritismo. O pastor, os líderes ou alguns irmãos se cuidam só de alguns poucos. Já parou para pensar em quanto isso tem a ver com todo o processo? Talvez você está sendo negligenciado por um tempo, mas porque o alvo está sendo treinar alguns poucos, para que esses poucos no futuro possam cuidar de você e cuidar de outros que vão chegar. Talvez você já tenha reparado isso. Talvez você esteja se queixando: poxa, eu sou uma daquelas famílias que o pastor nunca visitou. Pois eu estou pensando na sua família. Mas como se não me visitou? Estou tentando treinar pessoas para que elas possam alcançar você e não só a sua família, porque há outras e centenas de milhares que talvez vão ser alcançadas e precisam de pessoas que vão cuidar delas. Um só não consegue cuidar de todos, não consegue. Essa é uma mentalidade católica que nós temos, de um padre, um clérigo, um bispo que cuida de toda a região. Isso não existe, ele não consegue. Ele precisa de gente que o ajude a fazer isso. Então, em certo sentido, você sacrifica o todo, pelo menos por um tempo, em algumas questões, em algumas áreas.
até que alguns poucos sejam treinados para que possam cuidar desse todo, né? E possam multiplicar esse processo. Agora eles vão ter os seus 12, os seus 15, os seus 20, vão treinar esses aí, né? Então no início pode parecer uma coisa lenta, uma coisa chata, pode parecer uma coisa dolorosa, porque vão ter soldados que vão ficar feridos no meio do caminho. O Desmond lá não conseguiu salvar todo mundo, ele salvou alguns. Ele tinha 10, ele tinha que escolher um. E os outros 9? Cara, o que eu vou fazer? Eu não tenho 10 braços, eu vou salvar um. Depois na volta eu tento pegar mais um, mas eu não consigo atingir todo mundo. E às vezes vai parecer isso. Poxa, vão ficar pessoas feridas pelo caminho. Mas, de novo, o alvo é treinar pessoas. Se às custas dessas que vão ficar pelo caminho, pessoas forem treinadas para que outras no futuro não se tornem machucadas, não fiquem machucadas, vale a pena. A gente lamenta pelas que ficam feridas. Havia pessoas que Jesus não curava. Havia pessoas que se aproximavam dele, mas não conseguiam passar pela multidão. Mas Jesus não parava a sua missão, ele continuava. Porque ele tinha que treinar os 12 para que no futuro esses 12 cuidassem dessa pessoa. Última frase, eu já entrei na última frase e nem falei para vocês. A última conclusão é: enquanto nós focamos em alguns, nós não podemos perder de vista o todo. Enquanto focamos em alguns, não podemos perder de vista o todo. Por que você está focando em alguns? Sempre tem que ser para alcançar o todo. Porque aí é o problema, né? Se os líderes ou pastores se dedicam só a alguns e isso não produz nenhuma mudança no futuro, então tem um problema. Esses deveriam estar sendo treinados para alcançar o todo. Então precisa ter paciência, mas sempre tem foco a missão, né? Como a gente falou, a missão de Jesus era: quero atingir as multidões. Vou gastar 3 anos com esses caras, vou enviar o Espírito para eles, e depois eles vão cuidar das multidões. A nossa missão deve ser: vou gastar tempo com esses poucos, mas daqui a um tempo não vai ser para o resto da vida não. A gente pode continuar tendo reuniões, encontros, conversas, caminhadas, mas eles vão ter que fazer o mesmo com outros. Isso aqui não é um pequeno grupo que é eterno. Não, eu vou investir neles, eles vão entender: nossa, eu precisava disso. Mas aí eles vão entender que outros precisam. E quem que vai lá? Vai o meu líder, aquele que me acompanhou? Não, vou eu. Eu aprendi a fazer. Agora eu saio do pequeno grupo que eu estava e vou criar um. Eu vou pelo menos buscar uma pessoa, eu vou produzir isso, eu vou reproduzir isso. E vou mostrar para essa pessoa: agora é a sua vez. Agora é a sua vez. Recentemente, não vou dizer com quem é não. Recentemente estava numa caminhada de uns discipulados aí, e aí disse para a pessoa: e aí, o que você acha desse tempo que a gente tem tido? Poxa, muito legal e tal, estou crescendo. Tá, e o que a gente está fazendo aqui? É discipulado e tal, né? Então, é só você que é o discípulo? Não, eu também sou. Eu, José. Então, os dois estão discipulando um ao outro. Que legal, muito bom. E aí, o que Jesus quer de você? Ah, que eu faço o mesmo, né? Então, você já sabe o que eu vou falar, né? Vai atrás de outro agora. A gente vai continuar tendo nosso tempo, mas agora você vai ter o tempo com outra pessoa. E com o tempo, ela vai entender o quanto isso é importante e ela vai fazer a mesma coisa com outra pessoa. E assim você tem uma rede, que é o que os discípulos fizeram. Jesus fez com os 12 fizeram com os seus fizeram com outros, até que chegou a nós. Amém? É isso aí, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Temos um tempinho ainda, vamos discutir um pouquinho em mesas, em cadeiras aí, em fileiras. Na folhinha você tem uma discussão em grupos. Em poucos minutos aí, façam a primeira tarefa que já seria muito boa. Leia 2 Timóteo 2:2. Eu vou dar o tempo já para vocês fazerem isso, tá? Deixa eu só explicar o que vocês vão fazer. E discutam a semelhança desse texto com o que Jesus fez com os 12, tá? E depois percebam quantas pessoas estão envolvidas nesse processo. Vocês vão entender quando lerem o texto. 2 Timóteo 2:2. Leiam aí 3 minutinhos para conversa. Discutam entre si isso aí. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos, para também ensinarem a outros. Qual é a semelhança do que Paulo está dizendo a Timóteo com aquilo que nós vimos sobre Jesus?
Rapidinho, não precisa nem de microfone. Ensinando discípulos. A fazer discípulos e fazer discípulos. O que mais é que você acrescentaria? Pessoas aptas, elas têm que ser dispostas a aprender e a ensinar, né? Capazes de fazer isso. Precisa de confiança, são pessoas que você vai estabelecer um relacionamento e a quem você vai passar o bastão, né? Agora é sua vez de correr, vai lá. Ser um exemplo, não só passar conteúdo, mas passar vida, né? Ser um exemplo de vida para essa pessoa, muito legal. O que mais? Quantas pessoas estão envolvidas nesse processo aí? Uma pelo menos, mas vamos lá, quantas temos? Quem está falando? Paulo, é a primeira. Com quem está falando? Timóteo. O que ele diz a Timóteo? Transmite a outros, aptos, capazes, para que eles possam ensinar outros. No mínimo aqui, nós temos 4 gerações. A geração de Paulo, a geração de Timóteo, a geração dos que ele vai ensinar e a geração dos futuros, que talvez Paulo não estará mais vivo nesse processo. Interessante, né? Perguntinha para nós. Para que geração nós estamos vivendo? Estamos vivendo para a nossa geração? Ou para daqui 4 gerações, 5 gerações? A nossa geração tem um prédio. A nossa geração tem Bíblia em português. A nossa geração tem cadeiras. A nossa geração tem essa igreja aqui. A próxima talvez ainda vai ter. Mas já parou para pensar que você vive para pelo menos daqui 4 gerações? Ah, mas eu não vou estar vivo lá. Mas o que você está fazendo aqui vai impactar lá. Paulo sabia disso. Segundo Timóteo, Paulo está prestes a perder a cabeça, literalmente. Ele está numa masmorra. Ele está em Roma, prestes a morrer, sob a perseguição do imperador Nero. E ele sabe que ele vai morrer. Dali ele não sai mais. Ele fala: Timóteo, a única esperança que eu tenho, meu caro, é você. É claro, ele treinou outros, né? E provavelmente deve ter mandado cartas para os outros falando: a única esperança que eu tenho é você também. Porque eu treinei vários aí. Ele tinha Tito também, ele tinha outros que ele acompanhou, Marcos, né? Mas ele diz: Timóteo, sabe o que você vai fazer? Não é ficar chorando as pitangas: ai, meu mentor morreu, e agora como vai ser minha vida, não sei viver sem ele. Não, filho, você aprendeu. A vida cristã é isso. Versículo 13 ele diz: sofre comigo como um bom soldado de Cristo Jesus. A vida é isso aqui, a vida cristã é isso, é sofrimento. Mas não se lamenta não. Sabe o que você vai fazer? Pensa na 4ª geração depois de você. Como que eu vou atingir a 4ª geração? Escolhe alguns, trabalha com eles, faz o que eu fiz com você, mostra para eles que é importante que eles façam isso com outros, e assim o negócio continua. Pensa em poucos, mas que vão alcançar as próximas gerações. A gente às vezes fica pensando só em multidões e não atinge ninguém. E a nossa vida passa, e tudo aquilo que a gente ensinou, tudo aquilo que a gente produziu, fica esquecido no túmulo. Eu disse para vocês que citei um pastor aqui que disse uma frase, até esqueci qual frase que eu citei, mas outra frase, eu estava ouvindo um podcast sobre o que ele estava dizendo, e aí ele diz assim: olha, estava numa conferência e fui conversar com um dos irmãos que estava lá. Ele disse: pastor fulano de tal, eu sou o seu tataraneto. Falei: como assim? Eu não tenho nem neto, quanto mais tataraneto, onde já se viu, nunca te vi na vida, um homem barbado. Ele diz: não, é porque você discipulou fulano de tal, lá no país dele. Fulano de tal discipulou o outro, que depois discipulou o outro, que discipulou o meu pastor, que entrou na cidade onde eu morava e discipulou o meu pai, que me discipulou. Então você é o meu tataraneto. Na fé. Eu nem sabia disso. Pois é. Talvez a gente pense em alcançar multidões, mas o processo começa com poucos. Se você começar a alcançar um pelo menos, quem sabe o que Deus pode fazer com esse um? A gente sabe o que Deus pode fazer com esse um. Olha para o Novo Testamento.
O que ele fez com 12 cabeças duras? A gente. Uns 40 cabeça dura, mas que estão seguindo Jesus. Fantástico, né? Eu vou deixar o restante aí para vocês fazerem em casa, só vou orientar vocês, tá? Gente, as tarefas são para enriquecer o conteúdo. Então, e para que você durante a semana pense sobre esse tema. Se dedique pelo menos um dia na semana, ou alguns minutos aí a cada dia, para fazer pelo menos alguma coisinha, tá bom? Tira uma foto, deixa no celular gravado, não precisa andar com essa folha, né? A gente tem ali o celular, deixa na foto de capa aí da área de trabalho do computador, e você sempre que abrir, tem que fazer essa tarefa. 2 discussões ainda que seriam em grupo, eu sugiro que você faça isso agora voltando para casa no carro, ou no almoço. A princípio, a segunda discussão seria, a princípio poucos seguiram fielmente a Jesus. A gente sabe que muitos abandonaram ele. Isso significa que Jesus foi um péssimo evangelista? Nos termos de hoje, talvez sim, né? Como você associa o que é o cristianismo hoje com o método de Jesus lá no início? Então, discutam isso aí, voltando para casa no almoço aí. E uma outra discussão também. Discuta possíveis objeções ao princípio de concentração em poucas pessoas. O que seriam objeções? Gente dizer, mas esse negócio de focar em 3 só, mas vai abandonar os outros. Não, isso aí é partidarismo, é preferência, o pastor tem preferências aí, tem um grupinho dele. São objeções. Você vai discutir o que pode acontecer se a igreja começar a fazer isso. E quais as críticas podem acontecer, e ofereça algumas soluções ou respostas amorosas a essas objeções. Talvez uma seja, meu filho, isso está acontecendo porque eles estão pensando lá na frente. E olha o que Jesus fez aqui, ele fez isso. Teve gente que ele deixou para trás, mas depois foi alcançado. Né? Certo? Então discutam essas 2 coisas. Aí durante a semana, tem a tarefa para casa. Agora é uma coisa individual. E aí eu vou orar para que o Espírito desperte os nossos corações a praticar isso. Primeira tarefa. Faça uma lista de possíveis pessoas a quem você poderia selecionar, recrutar, para poder ajudá-las a seguirem a Jesus. Em especial, pense em cristãos novos, ou pessoas imaturas na fé, não imaturas na vida, mas pessoas que não conhecem muito de Bíblia. Talvez seja pessoa da igreja, talvez seja alguém do seu trabalho que você sabe que está dialogando com o Evangelho, que está interessado. Pense em alguns nomes que você poderia investir. Você não vai investir em nenhum ainda, por enquanto. Segunda tarefa, então primeiro faz a lista, põe no papel. Segunda tarefa, o que você vai fazer antes de fazer discípulos? Orar. Peça a Deus que Ele o conduza a pelo menos uma dessas pessoas com quem você possa trabalhar e levar uma vida de discipulado. Peça, Senhor, crie o ambiente, que a gente se encontre, que seja favorável, que a pessoa tenha interesse. Gente, quando a gente pede para Deus, para cumprir a vontade dEle, é impressionante. Deus coloca a situação, no mesmo dia talvez, na nossa vida. Na quinta-feira, orei com um irmão, e abri meu coração, falei, meu irmão, estou com dificuldade de me relacionar com os meus vizinhos, eu fico muito tempo fora. Às vezes estou na casa da minha sogra, às vezes estou em casa, e quando estou em casa é para descansar, ficar com a minha família, e muito estou aqui na igreja, ou visitando alguém, ou fazendo alguma coisa na igreja, e tenho pouco tempo com os meus vizinhos, e estou me incomodado com isso, eu preciso testemunhar de Jesus para eles. E aí pedi oração, aquele irmão orou por mim, pedindo, Deus, no jeito dele, falou, Deus, abre oportunidades para que o Zé consiga testemunhar de Jesus para os seus vizinhos. No outro dia, estou eu saindo de manhã para trabalhar, um dos vizinhos está saindo para trabalhar, eu nunca vi o fulano. Ele para o carro e começa a conversar comigo. E aí eu pego o telefone dele. E ele vai trabalhar, depois eu vou trabalhar. Ele saiu na minha frente, eu estava tirando lixo, estava me arrumando para sair. Quando venho no caminho para cá, ali perto da Palavra da Vida, há um carro capotado. E eu vi que era o carro que ele usou para sair, para trabalhar. Tinha uma viatura de polícia, eu encosto, pergunto para o policial, eu conheço o cara aí do... Agora conheço, né? Acabei de conhecer. Eu conheço o cara aí, que aconteceu o quê? Ele falou, não,
perdeu a condução, bateu ali no poste, o carro capotou, mas ele está bem, foi só um corte, foi levado para a Santa Casa. Falei, olha, vou entrar em contato com ele. Passou o dia, esqueci de entrar em contato com ele. Quando estava chegando em casa, falei, vou mandar mensagem para ele. Na hora que eu chego em casa, que eu estou indo para tomar um banho, chama lá, ô Zé, lá no portão. Eu saio, está lá o cara, todo enfaixado aqui. A primeira coisa que ele fez, depois de vir da Santa Casa, ele passou o dia na Santa Casa. Foi até o portão de casa, para dizer, olha, sofri um acidente, mas estou bem. Falei, caramba. E no dia anterior eu pedi oração por isso. Mas Deus arranjou um acidente, um capotamento, para que eu me relacionasse com esse cara. Está aqui, o telefone dele está aqui e a resposta de oração está aí. Vai lá, investe. Começa com ele. Começa com ele. Convida para uma refeição. Tenha um tempo com ele. Não precisa dizer que você é pastor. Simplesmente ame ele. Se preocupe com ele. Então assim, a hora que você começar a orar por isso aqui, tenha certeza, Deus vai abrir as portas aí. Capotamento, enchente, ou gente precisando de cesta básica, batendo na porta da tua casa, sei lá, você vai, pode ter certeza, vai aparecer uma ocasião. Nessa ocasião você vai falar, é Deus respondendo aí. Então nessa hora vai lá e começa. Terceira tarefa. Determine quais requisitos você desejaria que a pessoa tivesse. Então dessa lista, tem algumas coisas que essa pessoa precisa ter. Por exemplo, disponibilidade. Não adianta você querer investir em alguém que não vai ter tempo para você. É 24 horas no trabalho. Como é que eu vou discipular? Só se eu for lá, ficar lá no trabalho dele. Então, disponibilidade pode ser uma das coisas que você fala. Ele tem que ser disponível. Segundo, talvez ele tenha que ter interesse. Se ele não tiver interesse, não vou investir nele não. Terceiro, ele tem que ter disposição em aprender. Ou quarto, ele tem que ter amor a Deus. Sei lá, você que vai colocar. Eu acho que ele precisa ter isso aqui, para poder investir nele. E quarto, faça uma lista de algumas coisas que você gostaria de ver realizadas na vida dessa pessoa. Alvos que você tem para ela. E comece a orar pela vida dela. Quando Jesus escolhe os 12, ele já sabe o que ele quer fazer com os 12. Os 12 não tinham nenhuma noção. Mas ele já sabia qual seria o fim de cada um deles. E já sabia quem eles iriam atingir. Jesus já sabia que Pedro iria negá-lo 3 vezes. Lembra que ele disse? Hoje mesmo você vai me negar. Jesus sabia tudo. Mas ele não desistiu dos caras. Ele traçou uma meta e vou chegar lá. Trace essa meta. Talvez não atinja. Mas ore por isso. Senhor, eu gostaria de ver essa mulher amando o seu marido, disciplinando os seus filhos, sendo uma serva do Senhor. Eu gostaria de ver esse rapaz aqui crescendo, amadurecendo, sendo um bom marido, casando, sendo um bom pai. Eu gostaria de ver esse aqui sendo dando um bom testemunho lá no seu trabalho, na sua empresa, na sua faculdade. Só dá dor de cabeça essa pessoa. Dá dor de cabeça para os pastores, dá dor de cabeça para os irmãos, para os familiares. Eu gostaria de ver ele não dando dor de cabeça, então, Senhor, eu vou orar por ele e eu vou investir na vida dele. Eu vou tentar. Faça isso. Você vai ver o que Deus vai produzir essa semana na sua vida. Amém?